E está chegando na sua tela, do seu celular, do seu notebook, da sua TV, do seu YouTube, mais um O Que Não Fazer em Vendas, sua porção semanal de vendas B2B, de conhecimento e de coisas muito importantes e interessantes para esse nosso mundo. E comigo, Luiz Schmidt. Tamo junto, olha Não é, aqui, irmão? ladinho, um de ladinho do outro, Aqui, que ó. bacana. Né? Sim, muito bem vestidos, Nós estamos né? com características diferentes, porém muito aqui, né? Alinhados muito para bem cuidados receber. pela nossa querida produtora, a Ivanete. Olha só. Beijo, amor. Ela faz a gente ficar até mais bonito, né? Não é? Olha só, que maravilha. Hugão, obrigado mais uma vez, tamo Ô, junto. irmão, Os imagina. episódios estão cada vez mais sensacionais, cara. Sensacionais. A gente está aqui não só falando de vendas, falando sobre antropologia, falando sobre educação, falando Exatamente, sobre teremos, tudo. né? Exatamente, cara. Mas também, depois de mais de 90 episódios. É isso aí. Cara, a gente já tem aqui pessoas maravilhosas que passaram, mas é o que a gente falou. O sarrafo só vai subir. Régua, cara, tem um problema. Ela só sobe, ela nunca desce. Nunca desce. E aí, os entrevistados que a gente traz aqui, se a gente tá um do lado do outro, Hugo, na frente da gente. E, meu amigo, estamos numa sequência, porque pensa comigo, há 2 semanas atrás a gente falou sobre a RD Station, ou RD Summit, evento e tudo mais, falamos de um assunto muito pesado. Semana passada falamos de LinkedIn, né? Falamos de LinkedIn. Então, assim, agora a gente está efetivamente, porque assim, ó, há umas semanas atrás a gente começou a falar para você que 2026 já tinha começado. Sim. Né? Então, os assuntos que a gente tem trazido são assuntos do ponto de vista técnico ou do ponto de vista comportamental, um preparo para você, para sua empresa, para um próximo ano que tende a ser um ano muito desafiador. Exatamente. Né? Então, estamos falando sobre um tema hoje. Semana que vem tem um episódio que estou ansiosérrimo por ele. Vamos falar com o Lucas Veríssimo na semana que vem. Sim, né? Sensacional. E vai ser muito legal. Então, olha só, deixa eu dar serviço aqui do Bora. O Que Não Fazer em Vendas, seu podcast de vendas semanal aqui na Vesa TV, uma empresa do grupo ABCcom, a comunidade de marketing e comunicação do nosso ABCD. MRR também. MR também, né? Isso aí. Não desmerece minha diadema, certo? Não é ABC, é ABCD. E olha só, todas as terças-feiras, às 21h30, episódios inéditos, com reprises ao longo da programação, em vesatv.com.br. Quer assistir um dos nossos quase 90 episódios? Você vai lá no YouTube, procura Vesa TV, lá dentro tem a playlist de O Que Não Fazer em Vendas, estarão todos os episódios lá te esperando, mas em outros lugares a gente se acha também, né, Luiz? Lá no nosso Instagram, O Que Não Fazer em Vendas. Siga. Se você tá vendo isso e não segue, vai lá e segue o nosso perfil do Instagram. Tem os nossos recortes dos convidados e várias outras coisas que você também tem que aproveitar. E tem o Spotify. Que você pode ouvir enquanto você amamenta o seu neném, olha que bacana. Tá lá amamentando, vai ouvindo o Spotify, vai ouvindo a gente no Spotify, aprendendo enquanto você faz outras coisas, não é isso? É isso aí, muito bem, né? Quando você fala, fazendo um arroz, fazendo uma esteira, vai lá, Spotify, veja O Que Não Fazer em Vendas, está interessante lá, né? Porque a gente está colocando os episódios novos e republicando episódios que não tinham ainda. Então a sequência está divertida, né? Tá 79, 80, 81, 65, 73, depois assim, nessa bagunça a gente vai se entendendo. Exato. Sobre o que a gente vai falar hoje, Hugo? Olha só, meu irmão. Existem grandes movimentos no mercado que a gente precisa estar muito atento a eles, muito atento a eles. Vamos pensar o seguinte, né? Lá no início dos anos 2000, vendas consultivas chegou muito forte no Brasil, na América Latina, e que já era um movimento de fora do Brasil, Sim. ali iniciado em final da década de 80, início da década de 90 nos Estados Unidos. Só que esse período das coisas acontecendo fora e acontecendo no Brasil começa a encurtar. Pensa comigo. 2014, 15 e 16 chega inbound marketing no Brasil. Exatamente. Legal? Com a RD Station, por exemplo, e fazendo não só um grande barulho, mas criando um método para algo que a gente já precisava fazer. Que nesse caso do inbound marketing, de demonstrando o potencial do marketing digital enquanto tração de negócios, enquanto geração de leads. Legal? Primeiro, as empresas de software as a service, né, as empresas SaaS, aderiram, depois virou um grande movimento no mercado. Estamos vivendo nesse momento mais um grande momento no mercado comercial, no mercado de vendas, né? Revenue Operations, Revenue Architecture, Heavy Ops para os íntimos, é um lugar que nós estamos chegando de colocar método e ciência num movimento comercial, empresarial necessário para a gente demonstrar, para a gente alcançar resultados necessários para esses momentos que a gente está vivendo, certo? Boa. Então, para falar isso, nós trazemos uma pessoa que, assim,
é aquela que tá abrindo o flanco do negócio. Tá abrindo mata no facão. Sabe quando chegou era só mata. Ela tá lá. Ela tá lá, entendeu? Ela tá abrindo mata com o é do Star Wars lá, com o sabre de luz. Com o sabre de luz. Olha isso. Porque ela não só dominou essa... e a gente vai falar um pouco sobre isso, eu já conversei com ela e é divertidíssimo. Não só falar de Heavy Ops quando tudo era um sonho, e eu vou querer que ela traga isso de novo aqui, mas é a líder do grande projeto do primeiro panorama de Heavy Ops no Brasil e que está trazendo números, dados, informação sobre essa nova forma de fazer vendas de forma muito contundente, Luiz. Maravilha. Ela é mãe do João. Assim, coisa mais gostosa do mundo. Ponto. Oi. É o melhor título. É o melhor título. É a mãe do João. Assim, coisa mais linda. Cara, profissional de anos de mercado em áreas comerciais, em processos comerciais. Ela é atuante como manager de Heavy Ops numa grande empresa do mercado brasileiro. A gente vai falar sobre mais isso, uma das primeiras empresas do nosso mercado a encampar. É fundadora da Revenue Thinkers, legal? E uma pessoa de um papo incrível, de um papo bom, de uma inteligência fantástica. Nossa amiga Amanda Alves. Seja muito bem-vinda! Obrigada, gente. Que apresentação. Que alegria estar com vocês. Obrigada pelo espaço. Prazer é todo nosso. Imagina, a gente que agradece. É um barato, né? RD Summits foram fazendo os nossos encontros, Verdade. né? Sejam os nossos encontros ali nas áreas de palestrante, nos Sim. happy hours, mas isso foi desenvolvendo aí uma amizade e, na verdade, assim, cara, eu admiro muito o quanto... deixa eu colocar bem isso, assim... Existe uma máxima de caras na minha idade que falando, esses jovens, não sei o que lá. E você é um rosto novo o suficiente para ser jovem nesse mercado, só que experiente o suficiente para já ter uma senioridade que não é comum na tua idade, não é comum no teu tempo de mercado, né? E trazendo um assunto que, na verdade, é um assunto que talvez, que muito provavelmente, pela minha leitura, vai salvar muito das inconsistências que a gente está vivendo no mundo de vendas, no mundo de marketing, de atendimento, de relacionamento com o cliente. Né? Então eu fico muito feliz de ter aqui, viu? Eu também. E é legal você falar isso, porque desbravar uma área sendo nova é necessário coragem. E é difícil ser competente nas organizações e nova, né? Então Sim. A gente tá abrindo um caminho aí, levantando essa bandeira, tentando tropicalizar um tema que é muito comum, né, lá fora, pelas empresas. E eu fico feliz, essa sua percepção e admiração é mútuo aí. Muito bem. Pra gente começar, conta um pouco pra gente. Quem é Amanda Alves na fila do pão? Legal. Eu sou executiva de tecnologia, trabalho na área de vendas há mais de 10 anos. Então, já estive ali no front, como pré-vendedora, vendedora, gestora de contas também. E aí, foi estudando, você comentou do hype de marketing de conteúdo, de inbound marketing. Sim. Eu era CDF dos blogs de Rive, RD Station, que fizeram esse movimento de educar o mercado, né? Rock. Eu já sabia quando os artigos iam lançar e ficava ali aprendendo. Então, foi lá que eu tive contato com Receita Previsível, com The Sales Acceleration Fórmula, essas grandes bíblias lá atrás, em 2014. E aí, eu não queria mais escolher só um pedaço de vendas, né? Eu queria saber um pouquinho de cada coisa. E nessa época eu trabalhava numa empresa de consultoria. Só que era uma consultoria de biotecnologia. Então, eu estava ali muito forte com inovação e fazia a parte de negócios. Então, meu background é de administração, relações internacionais. Então, eu estava nessa consultoria muito focada em negócios e eu executava os projetos. E o meu time era composto ali por biólogas, farmacêuticas, porque era uma consultoria de biotech, né? Lá de Minas Gerais. E aí, eu estava executando projetos e o desafio de venda sempre caía para as consultoras de negócio. E eu falei, gente, tem que ter um método para fazer isso. Vou começar a aplicar as coisas que eu estou aprendendo. Então, as minhas primeiras iniciativas de orquestrar máquinas de vendas, construir, foi nessa consultoria. Quando eu não estava analisando tecnologia, nessa parte de negócio, eu estava montando esses primeiros processos da própria consultoria. Então, foi uma super escola, onde eu parametrizei meu primeiro CRM, que foi inclusive Salesforce. A gente tinha essa já visão de trazer ferramentas boas, né? Big CRM. Exatamente. Então, eu fui
pegando tudo que eu via nos blogs, nos webinars e aplicando ali um MVPzinho. E eu depois entendi que isso chamava operações de vendas. Na época, né, Sales Ops era muito mais forte. E agora, RevOps. Então, minha carreira executiva começou em consultoria, depois eu fui trabalhar na Blip, que é pequenina. Hoje gigante, mas eu entrei numa Blip de 90 funcionários. Nossa! Quantos funcionários hoje? 1.500. Nossa, entenderam? Então, isso foi muito legal, porque são 7 anos e lá eu vivi uma escola de RevOps em vários momentos, porque fizemos aquisição de empresas para diversificar produto, para base de clientes, conseguimos investimentos internacionais. Então, para cada um desses momentos de crescimento e escalada da Blip, a operação, ela, né, vai sendo puxada. E ali, como head de RevOps, eu tive ali esse laboratório. Então, são 7 anos de muito desafio, né, a cada momento. E agora, você comentou do João. João tem 2 mesezinhos. Antes de sair de licença maternidade, eu estava com o desafio da internacionalização. Então, testar esse modelo de RevOps, adquirindo empresas fora do país e como que a gente cria essas máquinas de receita em outros lugares, né? Então, entram mais coisas culturais, aí foi muito legal, porque eu consegui também abrir o guarda-chuva de RI de novo, RI aplicado a negócios, e fazer um bem bolado aí. Muito bom, percebeu? Cara, que background, hein? Não, assim, você olha, tem umas 3, 4 encarnações nela ali. Porque ela faz tudo no Velocidade 2. Exatamente, acho que é isso. É isso. Pra gente fazer aquele primeiro apertar de tecla SAP, assim, desse processo todo, né? O nosso público aquele, principalmente de gestores de vendas, né? Gestoras de vendas, faz um sobrevoo sobre o que hoje se entende de RevOps, de Revenue Operations. Legal, isso é um desafio, então vou tentar ser didática aqui. A área de RevOps, ela é responsável por orquestrar toda essa inteligência de vendas. Marketing e CS. Então, a gente está falando, primeiro ponto, de olhar toda a jornada do cliente, né? Então, é uma área que está olhando de forma cross na companhia. A gente não está falando de uma área de inteligência comercial. Imaginem uma central de comando que está olhando toda a jornada do cliente, né? Então, central porque a gente está conectando os processos que esse cliente interage com a empresa, esses processos e a cada interação a gente acaba tendo dados sendo gerados, então vamos analisando esses dados. Tem uma parte comportamental também, de performance e acompanhamento das equipes, que é fundamental, né, dentro das operações. Então, RevOps nasce como esse orquestrador. E aí, para entender o que a gente faz hoje, é legal saber um pouquinho da história também, porque... Por favor. Eu era inconformada, e aí isso é muito legal, porque quando eu entrei na Blip, eu já entrei com a área de operações de vendas. E eu queria trocar com pessoas, porque a comunidade de SDR é muito forte, a comunidade de vendedores é muito forte, e a comunidade de Sales Ops, na época, né, não existia aqui no Brasil. Então, eu até coloquei no meu LinkedIn, assim, fale comigo sobre Sales Ops. Eu lembro... Peraí, isso foi quando? 2020, que eu acho que foi minha primeira iniciativa, pública de falar sobre isso. Eu com você há muito tempo, que eu lembro dessa frase. Sales Ops is coming. Coloquei assim, fiz um artigo, falei, vamos falar sobre isso. Caraca. Porque eu já estava incomodada. Eu preciso trocar, não é possível que só esse contexto aqui que eu tenho. E aí, estudando sobre a história de RevOps, de Sales Ops na época, a Microsoft começa essa iniciativa há uns 50 anos atrás. Nesse momento de muitas fusões e aquisições, eles precisavam de uma área autônoma que gerenciasse os M&As que eles estavam fazendo ali em tecnologia. Então, Sales Ops nasce com essa função quase que administrativa. Tipo assim, então, onde queria essa empresa? Para onde que vão os dados da operação comercial? Então, é esse movimento que os gringos faziam lá fora. E a gente começou a ter esse movimento internalizado depois desse boom de inbound marketing, onde as empresas de tecnologia começam a fazer. Mas não é um movimento exclusivo das empresas de tecnologia. Porque, pensa uma grande indústria, assim, sempre tem a área de planejamento comercial, a área de planejamento e operações, que está um pouco ali colada com FP&A, né? Então, eu acho que marketing, venda sempre foi muito digitalizado e agora a gente está passando por essa necessidade de ser mais analítico. Okay. Então, acho que aí vem esse boom de conversar de dados em
e RevOps vem tão à tona, né? Uhum. Então, passou por esse movimento evolutivo de falar primeiro só de vendas e entender que a gente não ia conseguir resultado se a gente não olhasse a jornada inteira, se a gente não conversasse com os coleguinhas de marketing, vendas, CS, todos juntos na mesma mesa. E aí, RevOps vem para unir toda essa jornada. Então, esse é o principal ponto, assim, né? Movimentos isolados a gente já via também, né? A galera de growth falando só disso em marketing, né? Então, esse é um movimento para unificar essa jornada toda. E você falou assim, vamos falar de uma forma mais democrática. Eu estava conversando essa semana com um grande varejista. E para vender a ideia de RevOps internamente, as lideranças começaram a chamar de área de receita integrada. E eu amei esse nome, porque é um nome, né, bem brasileiro. Brasileiro faz sentido, as pessoas entendem fácil. Legal. E que tá olhando isso, como tem que ser, sem unidades de negócio separadas e toda essa jornada orquestrada. É muito interessante isso mesmo, porque assim, né, igual você falou, growth. Growth sempre falou, gente, pelo amor de Deus, a gente não é só de marketing, não, a gente pode fazer um monte de coisas aqui em outras áreas, mas sempre teve sua dificuldade, né? E é por isso que eu lembro que uma palestra que eu dei em 2017 ou 2018, um evento que nem tá mais, o social, era um evento de social media que acontecia na SPM. Daqui a pouco eu vou lembrar, era um summit de marketing e comunicação que acontecia primeiro no Museu de Imagem do Som, lá eu vou lembrar depois o nome do evento. E uma das minhas palestras foi justamente falando marketing e vendas tem que ser os melhores amigos um do outro. E o contexto era esse. E eu brincava já com essa questão. Mas uma coisa que eu falei, inclusive, de um RD Summit recente com algumas pessoas, o pessoal da 8T Hubify, inclusive um abraço, Marcão Andrade, Fábio Duran, a Carol, beijo pra vocês. Uma coisa que eu falei assim, agora tem método. Cara, um negócio que era só, né? Era muito mais, assim, torcida nossa para que acontecesse essa união entre as áreas. Sim. Olhando para uma jornada do cliente, agora tem método, cara. Ciência. E tem ciência. Minha mãe falava isso, filho, tudo que é importante na vida tem ciência. Né? Então eu tô olhando o RevOps por uma coisa assim, sim, empresários gostam de ganhar dinheiro. Sim, empresas precisam ganhar dinheiro. Mas as empresas precisam ser lucrativas. Essa lucratividade vem de uma felicidade do cliente, né? Então, cara, tem que todo mundo conversar a mesma língua. Sim. Que as empresas têm que ter receita, elas têm que ser lucrativas em função de um valor entregue. Sim. E aí eu tô percebendo que é dessa formação de guarda-chuva que RevOps tá nascendo. Faz sentido? Faz sentido. E assim, isso sempre ficou ali como responsabilidade das lideranças. Então, além de gerir o time, eu preciso responder os porquês. Sim. Por que eu bati a meta? Por que eu não bati a meta? Por que esse lead converte? Por que ele não converte? Então, RevOps vem para explicar esses porquês. Então, é uma área estratégica que está como ali par das lideranças para responder os porquês da operação com dados, que é a melhor forma, né? Sim. Então, tira a subjetividade de só analisar a performance isolada de um vendedor, que é ali, né, um lobo solitário, e a gente começa a achar esses padrões. Falamos sobre isso recentemente. Achar esses padrões para a gente conseguir replicar e escalar os negócios, e ter lucratividade, e ganhar dinheiro, que é o que você comentou. Do ponto de vista de quem quer começar uma implementação, por onde a gente começa? Essa é a pergunta de bilhões. Não é nem de milhão, você viu? É de bi. Mudamos o patamar. É isso aí. Essa é a pergunta de bilhões. E é bom começar por ela, assim, porque a gente precisa começar com um movimento que é cultural, de abertura das lideranças para patrocinar essa ideia. Porque ela pode ser muito impopular. Porque, de repente, vai vir uma área que vai começar a analisar processos, sugerir mudanças, mostrar dados. Os dados não mentem, né? Os diretores, entre eles, vão ter que conversar mais com os coleguinhas, vão ter que trocar mais informação. Vai provocar mudança. Ela é evidente? Eu estou me vendo nisso. Não é? Por isso você falou que eu tenho que olhar isso. Eu estou me vendo nisso. É isso. Até a questão de ser impopular. É isso. É porque faz muito sentido. RevOps vem com
uma provocação de mudança, de transformação, de digitalização, de ser mais analítico, né? Então, assim, tem uma camada política aí que a gente movimenta, né? Então, é importante estar atento que essas coisas acontecem mesmo. Então, por onde começar, a gente precisa de patrocínio da liderança, de entender que esse é um movimento. Eu acho que isso aconteceu muito forte na Blip, porque eu fui a terceira funcionária. Então, hoje a gente tem uma máquina de receita de mais de 400 pessoas quando a gente olha Brasil, México e Espanha. Você foi a terceira funcionária da área de vendas? Eu fui a terceira funcionária da área de vendas. Então, isso é uma mentalidade de uma empresa que entende que para crescer, eu preciso construir processo, eu preciso deixar a minha ferramenta parametrizada. Aí eu contrato os vendedores, treino eles. A história não é tão feliz assim, linear, não, né? Foi simples. Replicou. Mas isso diz um pouco da mentalidade, concorda? Muito. Não vou vender. Como primeiro eu vou construir esse ambiente para que essa venda aconteça e aprender com ela, né? Então, por isso que eu falo desse patrocínio organizacional, e isso apareceu muito forte no estudo também. Vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, mas no panorama a gente mediu que as empresas que têm operações de RevOps mais maduras é a que tem o elemento do patrocínio organizacional. Então, essas empresas, área de RevOps hoje já tem um KPI de performance, já tem orçamento próprio, já tem liderança, equipes maiores, então está na cadeira da estratégia, né? Então, esse é um ponto importante. Do ponto de vista prático, para ver se eu entendi. Tá bom. Vamos colocar isso aqui, lá numa empresa aqui no interior de Diadema. Interior. Você conhece bem. Sim. Né? Vamos colocar isso aqui lá. Tem a área financeira, faturamento, por exemplo. Né? RevOps se aplica àquela área. A gente também faz gestão de indicadores financeiros. Então, a gente trabalha muito perto, por exemplo, dos times de planejamento, FP&A, mas não só esse escopo de financeiro. Então, eu teria que, por exemplo, entender um KPI, que seria norteador daquele departamento, que fosse também norteado para a receita. Sim. Então, seria mais ou menos isso? Numa empresa pequena, porque eu tô falando também da Blip, que é um super case brasileiro de uma empresa que cresceu de tecnologia, mas a gente sabe que a realidade dos negócios brasileiros é diferente. A gente tá falando de pequenos empreendedores e pequenas empresas, né? Então, assim, seria uma pessoa, talvez, porque a gente tá falando de equipes menores aqui, que trabalha ali junto com o CEO ou com a liderança de vendas e que é esse cérebro estratégico para analisar os dados da operação e acompanhar os indicadores. Entendi. O que o gestor de vendas e o CEO não conseguem fazer no dia a dia. É isso. Não. Isso. E também não tenho a habilidade para isso, porque eu tô falando hoje de vendas contemporâneas e a gente precisa traquear dado, a gente precisa medir as coisas, né? Então, essa venda ela acontece deixando pistas para serem analisadas. E isso requer saber de dados, saber de automação. Então, para um pequeno empreendedor, ele precisa contratar alguém que tenha essa habilidade de dados forte, de comunicar com os dados. Mas ele está intrinsecamente ligado só a vendas e marketing, por exemplo. E toda a jornada revenue. Ou seja, ele pega marketing, vendas, CS. Parcerias, eventualmente. Parcerias, mas... operação. É isso que eu ia falar. Ele entra na operação também, porque teoricamente isso dependendo do negócio, sim. Porque tem negócio que a operação é a geradora de receita. Prestação de serviço é muito comum. Tudo que gera receita é isso. É RevOps. Pode ser orquestrado por RevOps, isso. Entendi. Entendeu? Tudo que tira a receita, não. A gente aponta os detratores de receita. Mas você falou, tira receita, põe receita. Polêmico isso também, né? Opa! Mas um movimento que está acontecendo forte no mercado são as áreas de Business Operations. Então, mais um termo aqui em inglês. Eita! Mas, basicamente, Revenue está olhando as áreas da empresa que falam com o cliente. Vamos falar assim, né? Então, marketing, venda, CS, eventualmente operações, parcerias, canais. E a área de Business Ops, ela está orquestrando o financeiro, o jurídico, as áreas de TI, porque o nosso dia a dia organizacional hoje, ele é pautado em dados, pautado em muitas ferramentas, em processos. Então, para ter essa orquestração, olhando para dentro de casa, olhando para fora de casa, são papéis comuns hoje. Porque já teve também esse movimento muito fragmentado. Então, áreas de Legal Ops, áreas de Finance Ops. E a gente descobriu que tem que juntar. Sim, senhora. Então, tem aparecido muito essa dupla que trabalha junto, olhando para dentro de casa
olhando os processos internos e olhando para os processos de cliente. Muito bom. Aí surge, de uma coragem absurda, um grupo de pessoas fala assim, vamos fazer um panorama brasileiro para esse negócio? Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aí, vamos fazer um esforço para a gente fazer uma pesquisa e ver quem responde para nós, para dizer como é que estão implantando, como é que está essa situação, como é que está a maturidade dentro das empresas do que a gente está chamando de RevOps. E eu queria que você contasse para a gente de onde surgiu a ideia, mas assim, que, de novo, um sobrevoo, quais as principais, o que vocês aprenderam com essa pesquisa, com esse panorama de Revenue Operations no Brasil? Tô ansiosíssimo para ouvir de você sobre isso. Eu adoro falar disso, porque é meu segundo filho. Eu falei 2 vezes esse ano, o João e o Panorama. Não, e assim, gente, olha só. Tem uma foto dessa moça. Ela com o bebê do lado, uma no colo. E com uma mão aqui no bebê e a outra mão ali, e ali ela mexendo e analisando os dados do panorama. E a legenda da foto foi a melhor. Nos títulos, gente, calma. Antes de vocês me criticar, porque eu tô aqui no puerpério, meu filho tá com 20, 30 dias, e eu já tô trabalhando, eu tenho uma rede de apoio incrível, tenho pessoas que estão do meu lado, esse também é um fator muito importante para minha construção, e o João e o RevOps vão crescer juntos e felizes. Eu achei um barato essa postagem sua, queria só deixar registrado isso aqui. Porque é isso, né, dá para existir a maternidade, a carreira, tudo isso junto, é só a gente organizar direitinho. E eu falo que o panorama foi escrito com cheiro de mamãe, bebê e golfe, porque eu sentei no computador para escrever 10 dias depois, então assim... Caraca. Mas tinha uma equipe também, não é só a Amanda, tem mais gente trabalhando também junto. Mas eu falei desse incômodo de postar lá no LinkedIn em 2020, e aí eu tentei alguns movimentos. Puxar uma comunidade brasileira, mas as coisas iam fragmentando, justamente para ter... O que é RevOps no Brasil? O que o meu colega do lado está fazendo? Como é que eu aprendo com ele para colocar dentro da empresa que eu trabalho? E aí eu desenhei o panorama em 2022. O primeiro esboço do questionário, 2022. Falei com alguns stakeholders, mas a galera falava assim, não é a hora de falar de RevOps. E eu acho que tinha um pouco, assim, talvez a gente ia conseguir menos respostas, então a profissão está crescendo mais agora. E aí... eu conheci o Thiago Muniz, palestrando no CRM Summit. Foi um dos primeiros entrevistados aqui na segunda temporada, não foi? Isso. E aí, eles também tinham... Ele sempre fala isso, ele tem curso de RevOps gravado, porque ele nunca postou, porque não sentia que era o momento de falar disso no mercado. Brincando. E aí eu falei, Ti, tô muito incomodada com isso, tem esse projeto desenhado, bora. Ele respondeu, bora. No dia seguinte, a gente já juntou as equipes para trabalhar nesse projeto junto. Foi bacana. Ideias que colaram, sabe? Encontros que fazem os projetos saírem do papel, assim. E aí a ideia do panorama era entender quem são os profissionais de RevOps do Brasil, o que essas empresas estão fazendo. A gente cansei de escutar também que não era a vez de conversar, então eu quero fazer um índice para medir a maturidade das empresas. A gente tem empresas maduras, sim ou não? E eu ficava incomodada de fazer palestras e não ter nenhum dado nacional para falar. Então, eu só tinha dados de fora, contextos muito diferentes do nosso. Por isso, puxar também essa ideia de tropicalizar e fazer um estudo nacional e etc, né? E aí, a gente buscou alguns patrocinadores que já estão fazendo esse movimento, conseguiu fazer uma pesquisa grande, a gente consultou mais de 400 profissionais da área, que preencheram ali um questionário e a gente conseguiu responder algumas coisas. A gente viu que RevOps já é uma posição estratégica dentro das empresas. Então, assim, a maior parte dos respondentes hoje estão respondendo para um CEO, para um CRO, estão na cadeira de decisão, mas ainda é uma profissão em consolidação. Então, não existe um plano de carreira. Por outro lado, recebem remuneração variável, porque impactam diretamente na receita. E
o movimento das empresas começarem a institucionalizar o cargo ali de C-level de receita também está puxando bastante essa área de conhecimento, né? Então, é um movimento que está acontecendo junto. E a gente descobriu coisas interessantes do perfil do profissional também. Então, assim, é uma aposta de carreira. A gente viu muitas pessoas de vendas fazendo transição para a RevOps como uma alternativa de promoção, e um dado legal também, assim, sobre mulheres em tecnologia, o número de mulheres em RevOps é maior que o número de mulheres em tecnologia, quando a gente pega benchmarks. Que legal. E aí, uma hipótese do estudo que a gente investigou é justamente por ser esse atalho, mulheres em vendas, que têm ali essa habilidade, desenvolvem essa habilidade de dados e chegam em RevOps. Que mais? E o queridinho do estudo, que é o Índice de Maturidade Brasileira. Então, assim, as empresas estão tendo essa conversa, sim ou não? A gente viu que 76% dos respondentes já estão ali... A gente fez várias análises estatísticas, tinha uma equipe trabalhando nisso, e a gente viu e conseguiu clusterizar 5 comportamentos das empresas, que a gente chamou desses níveis de maturidade. De emergente até um comportamento visionário, que são empresas que já têm essa área bastante forte e madura. Que não quer dizer que são empresas grandes, que você perguntou isso, né? Não quer dizer que são empresas que mais faturam e nem que são empresas grandes. São empresas que entenderam que essa área é madura e RevOps traciona a receita ali dentro. 76% dos respondentes estão do nível intermediário, do terceiro nível, até o quinto nível, que é esse nível visionário. Então, já é uma disciplina que a gente olha para o lado e consegue trocar com grandes áreas fundamentadas ali, sim, né? Vamos falar assim. Então... Essa pesquisa representa para o mercado, para esse movimento mesmo cultural, que a gente já institucionalizou RevOps dentro das nossas empresas, que a gente já consegue conversar de dados, e que é uma área que tem número agora. Sim. Então, eu posso criar uma área, ter um benchmark de variável. Então, acessem sitesrevops.com para vocês verem o panorama. Inclusive, assim, eu vou colocar, a gente vai colocar no link do nosso, da Builda, o que não fazer em vendas, mas é um link escondido, só se você curtir o que não fazer em vendas, começar a seguir, mas eu vou colocar o link do panorama, realmente é muito bacana. O que a gente sabe que da mesma forma que inbound marketing encampou muito, era uma grande demanda das empresas de tecnologia de receita recorrente, né? A gente sabe que RevOps também vem um pouco nessa esteira, né? Sim. O panorama pega muito mais para essas empresas de tecnologia, ou ele já começa também a ter outros recortes de outros mercados, de outras possibilidades? Essa pergunta é boa. A gente abriu para todas as empresas que têm RevOps, então a gente tem muito respondente de indústria, mas ainda é uma área de conhecimento mais forte nas empresas de tecnologia, SaaS e de receita recorrente. Mas temos respostas de venda única, também aparecem esses dados no estudo, mas o perfil majoritário ainda é tecnologia puxando esse movimento. Muito bom. Depois vem consultorias, fintechs, empresas de finanças, serviços financeiros, né? Que estão separados ali do SaaS. Muito bom. Qual que é um principal framework de implantação disso? Então, assim, beleza. Já entendemos que eu preciso ter uma cultura de dados, que esse cargo, ele precisa ser um cargo estratégico, ele tem que estar muito ligado ali ao C-level e ao nível mais estratégico do negócio. Bacana. Eu preciso começar a capturar os principais dados. Enfim, tem algum framework desenvolvido por uma comunidade ou ainda não se tem isso no mercado para que eu possa começar a capturar os dados e fazer minhas primeiras análises? Essa é uma pergunta boa, assim. Sempre perguntam de frameworks, métodos. Eu acho que a gente tem que dar uma investigada nessas coisas, porque dificilmente uma fórmula vai encaixar na operação. Mas a gente tem algumas empresas grandes, consultorias, que já validaram alguns modelos matemáticos, modelos de gestão para analisar receita. Então, isso é muito conteúdo público, né? A gente sempre fala da Receita Previsível, da Win by Design, da DNA de Vendas, sim, que são consultorias fortes nisso. Renata Centurion, beijo, Renata Centurion. Ela passou por aqui, né? Passou por aqui, passou online, mas tem um convite para ela vir presencial. Ela é uma querida. E tô fazendo o Revenue Architecture da Winning by Design. Cara, a Angélica
e a Renata desmontam a turma no primeiro dia. Você sai de lá na sexta-feira e você fala assim, caraca, mano, sabe? E é muito engraçado que ela fala assim, sexta-feira, quero esse final de semana vocês continuando a ler o material e não tomam bebida alcoólica. Tô falando sério, hein? Tô falando sério, senão, se vocês forem agora sexta-feira, for para happy hour e tomar cerveja, o conhecimento de vocês aqui vai tudo sair pelo pé. E aí ela brinca com isso. Tem que treinar. E o livro é desse tamanho, então Bíblia, assim, né? Não é um post de Instagram com framework, Sim. sabe? A gente tá falando de uma disciplina mesmo. E aí, por exemplo, a Uniby Design tem 6 modelos para construir a jornada do cliente, para medir as etapas fundamentais do bow tie, lá da ampulheta, então medir tempo, conversão, volume. Então, quem está escutando, a gente tem que pesquisar esses grandes nomes para implementar e analisar essa máquina de acordo com a realidade do negócio, né? E também, um bom termômetro é saber o que os investidores estão buscando para empresas como o seu negócio ali, que está montando uma área de RevOps. Falo isso porque, por exemplo, na Blip, quando a gente foi conseguir, acho que o segundo investimento, Sales Efficiency, que é a eficiência de vendas, era uma métrica muito importante para o nosso investidor. Então, a gente precisava de uma operação que fosse retornar mais receita do que a gente estava investindo nela. Então, a gente saiu daquele momento de escalada. Para isso, eu precisei reajustar todos os processos, otimizar toda essa geração de demanda. Então, esse movimento, ele também precisa ser alimentado dos olhos do mercado. O que os investidores buscam para negócios como o que eu estou gerindo ali como RevOps? É um bom termômetro também. Muito bom. Você falou o Uniby Design. DNA de vendas. Tem muitos frameworks. Lúcia Harasemiv, né? Lúcia. Incrível, cara. Incrível. Nossa. Muito conteúdo sobre performance de vendas, compensation, né? Remuneração variável. Então, é uma ótima escola. Própria receita previsível. As pessoas tentam matar. E do Aaron Ross, né? As pessoas tentam matar a receita previsível, mas. Então, cria outro playbook Sim. de vendas tão relevante, consistente e aplicável com o case que tá funcionando até agora, né? Então, sim. E assim, é muito engraçado que a gente teve o Thiago Muniz. Infelizmente, no dia que o Thiago veio, eu tava em viagem. Eu não pude participar. Depois, no meio do caminho, a gente trouxe a Kátia Alves, que é formada em receita previsível, uma grande empresária aqui da região da área de telefonia e tecnologia. Legal. E ela veio falar, a gente veio, né, provocou no seguinte sentido: receita previsível já é passado, ela de jeito nenhum, e veio trazendo algumas coisas. Sim. E quando eu vejo o Thiago Muniz e Aaron Ross nesse processo, eu acho, porque realmente, se você pega a primeira edição do Receita Previsível, lê hoje, você fala assim, tem umas coisas ali que já porque lá tinha, assim, um template de um e-mail. E a gente já entendeu que isso é teste. E adaptação. Mas e o método, né? As lógicas que os capítulos falam para provocar gestão, para provocar construção de processo. O próprio conceito de divisão de tarefas ali, para uma análise de pipeline, ainda é totalmente aplicável. Totalmente, exatamente. A gente, no RD mesmo, lá no RD Summit, várias palestras estavam falando, usando ele como base. Especialização. Trazendo, obviamente, para uma análise com mais dados que a gente tem hoje, mas o conceito era basicamente esse ainda, né? Sim. E você falou de framework, como que eu sei que eu tenho uma área de RevOps, assim, né? Porque, por exemplo, eu falei com esse grande varejista e até eles conseguirem consolidar uma área, eles fizeram um plano de 3 anos. Então, pode ser que não seja amanhã que eu vou ter alguém sendo uma pessoa de RevOps, mas eu já posso ter essa mentalidade. Então, elementos fortes. Uma cultura de dados. Quando eu entro na minha reunião, as pessoas estão preparadas sobre os números ali dessa máquina de receita? Porque eu não preciso ter a pessoa cantando os dados, né? Existe essa cultura analítica dentro das empresas. Todo mundo adora falar que é data-driven. Mas a gente está usando os dados para entender o que está acontecendo ou para comprovar a nossa intuição, assim, sabe? Que é um super viés, né? Repete isso, por favor. Não, isso vale o programa. Repete essa questão. Porque eu acho que esse comportamento, falar de dados, está em alta, né? Tudo que a gente consome, até chegar aqui, tem dado embedado, né? O dado, hoje, ele faz parte da entrega de valor da maioria dos produtos que a gente consome, se não de todos. Tudo é traqueado. Só que, como lideranças, a gente realmente é data-driven ou a gente está usando esses dados para confirmar
alguma viés, alguma hipótese, ou talvez até o nosso ego, assim, para nos defender, né? E se o dado não traz aquilo que eu queria, eu falo, não, esse dado deve estar errado aqui, assim, porque ele não trouxe aquilo que eu queria confirmar, né? Exato, porque assim, é passível, né, de conduzir para esse lado, né? Então, esse é um ponto de atenção. Eu acho que a condução da tomada de decisão também, estamos todos infoxicados, muita coisa para os nossos dias. Sim. O spam cognitivo das nossas lideranças também está assim. Então, às vezes, já tenho dado, mas eu não consigo tomar uma decisão sobre isso. Eu não consigo tomar uma decisão que vai fazer eu bater a minha meta no mês. Eu não consigo fazer uma decisão que vai salvar o meu ano agora, que a gente está pensando nessa virada de ano, por exemplo, né? Então, estudar os processos decisórios das empresas. A minha empresa é uma empresa muito burocrática, onde eu não consigo aprovar e passar um novo plano ali. Isso é uma hipótese que você não está ainda implementando essa mentalidade de RevOps, né? A gente tem hoje um desafio grande também de ferramentas e automações. Parece que ser tecnológica é só contratar ferramentas e na verdade, a gente está tendo um pool ali de ferramentas muito fragmentado, principalmente agora com esse fenômeno de Hipertail, onde todos nós aqui somos desenvolvedores agora, porque a gente pode codar, fazer um plugin, conectar com a máquina ali de receita. Então, como é que tá a governança disso? Tô repetindo esse input de dados, tô gerando mais fricção no processo. Então, pista se eu estou tendo uma operação de RevOps consolidada, porque às vezes também tem o título e não tem essa mentalidade. Claro. Então, isso o crachá é fácil. Na verdade, era o cara de controladoria que isso mudou. Falou que bacana, agora você é RevOps. Porque tá no hype. A gente tem que tomar cuidado com esse hype. E aí, eu nem comentei isso no início, mas eu fundei uma empresa que chama Revenue Thinkers. Começou como uma comunidade para aproximar os profissionais. E por que pensadores de receita? Porque no crachá tem vários nomes. Mas a gente está fazendo esse movimento, essa revolução. É um like No Time for Gurus da 8D É isso, sem tempo para gurus. Aqui a gente eu traduzo como sem saco para gurus. Também, porque tem dia, né? o Revolts lá deles é uma... Inclusive é da cor do seu blazer quase assim. Eu tô ajudando no branding. Quando a gente pensa... Então, assim, muito legal. A minha primeira percepção é que as empresas menores, elas podem até beber nessa fonte de forma conceitual, mas talvez elas não tenham massa crítica necessária para fazer uma implantação mais consistente, que não é o caso da empresa que você está pensando, viu? Ela tem massa crítica o suficiente para fazer isso. Quando a gente vai para as empresas que já têm essa massa crítica, que, ou seja, tem tanto possibilidade de difundir uma cultura, de implantar sistemas, de movimentar áreas, antes de pensar... Eu gostei muito quando você falou de política, tá? Antes de pensar nas técnicas e na tecnologia, quais são, na sua opinião, os maiores impeditivos políticos e comportamentais de cultura organizacional que as empresas têm que impedem, e aí vou dividir em dois grandes pedaços, tá? Que impedem a percepção da importância do RevOps, assim, empresas que nem concebem que isso seja importante, quais são os principais motivos políticos de cultura, e a empresa que percebe que existe essa necessidade, mas tem dificuldade de efetivamente fazer uma implantação ou de movimentar áreas. Quais são as principais dificuldades políticas e comportamentais que você tem visto? Legal, das empresas. Eu acho que falta uma clareza do que é o papel de RevOps. Muitas empresas param no termo gringo e não entendem do que a gente está falando dessa transformação e que ela é urgente, né? Então, acho que tem isso de entender os conceitos. Às vezes, a aposta é pouca também, assim, sabe? Eu coloco pouca banca. Então, eu vou contratar uma pessoa júnior e vou... ter uma remuneração que não condiz com alguém que sabe uma linguagem de programação, analisa dados, precisa entrar numa reunião de um líder de marketing, vendas e CS e deliberar sobre os números dessa área. Então, eu coloco uma pessoa que ainda não está formada, não tem maturidade, para ir ali ser jogada aos leões, vamos falar assim, sabe? Então, as empresas que têm esse comportamento acabam patinando, porque não vai dar certo essa implementação. A gente precisa construir e desenvolver isso com uma pessoa que tem esse perfil mais de consultor e etc. Para
para contornar isso. Isso apareceu no estudo, porque os respondentes falavam muita sobrecarga operacional. Então, eu tô nessa posição, tô ali falando com o CEO, mas eu tô até de madrugada tentando fazer as planilhas baterem para falar qual que é o forecast do mês, qual que é essa previsão de receita. Então, existe uma paralisia organizacional desse tanto de ferramenta para ser ajustada, de dado para ser manuseado, e a gente tem um patrocínio baixo. Então, acho que esse é o ponto mais crítico, assim. O Aaron Ross, inclusive, fala muito sobre isso, do fascínio pelo objeto brilhante, pelo novo. Então, vez ou outra aparece um novo termo que é para falar de máquina de vendas e que vai ser a salvação. Mas precisa ter esse comprometimento organizacional para dar certo, sabe? E na pesquisa a gente viu que as ferramentas básicas do Brasil é um tripé de planilha, CRM e BI. Então, não tem uma ferramenta única, tem esse tripé. Então, não quer dizer que se eu contratar agora uma Ferrari, eu vou ser mais maduro também nessa empresa. Então, às vezes, o gestor está achando que patrocinar a RevOps é contratar uma ferramenta super chique agora de IA. Um novo CRM. Novo CRM. Integrado com CS. Isso não é sinal de maturidade, né? A gente não está ali... Esse é o padrão de todas as empresas, assim. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Era aí que você queria chegar? Respondeu muito bem, sim. É claro que você nasceu com esse termo junto dentro da Blip, né? Sim. Que é uma empresa... Roberto Oliveira. Que é um camarada que pensa ali na frente, né? Ele o Roberto é super visionário. Na Blip tem um valor que chama Blip Hire. E ele é o símbolo dele, porque ele tá olhando lá na frente. Porque um cara, não só do ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista de tecnologia mesmo, né? Sim. Ele tem um olhar ali na frente, né? Mas, nesse sentido, o que eu gostaria de entender? Quais são os principais elementos para aquela organização ou para aquela... A gente fala muito de cultura organizacional porque, assim, é uma coisa que, cara, eu vejo isso há 20 anos e até hoje é uma conta que não fecha em muito das empresas de compreender que cultura organizacional é uma coisa de diredonos, é uma coisa de alta liderança, certo? E aí, cara, uma frase que eu gosto muito que diz assim, que para quem quer, nenhuma palavra é necessária. Para quem não quer, nenhuma palavra é suficiente. Certo? Quais são as intencionalidades que você tem percebido em empresas que abraçam RevOps e que conseguem efetivamente passar por essa arrebentação do que é entender processos, dados, cliente, jornada e começar e ter essa bancar durante tempo suficiente para que algo seja feito, seja mudado ali na frente? Elas entenderam que isso é para manter competitividade. Porque... Esse é o drive. Exatamente. E assim, é um termo muito clássico de vendas, mas é porque as coisas estão mais rápidas. E não dá mais para apostar na confiança do gestor, no relacionamento, para se manter em 2025 e mirar num negócio que cresce, que escala. Ele precisa ter o dado e essa inteligência como principal ativo da organização. Então, a gente pensava em ter um marketing muito bom, um produto muito bom, mas tudo isso agora é resumido em analisar e achar padrões, entender como que os concorrentes estão se posicionando. Então, esse é meu take, assim, de por que isso é intencional. Eles querem sair na frente, querem ser velozes, então... e repetir o que deu certo, basicamente. Já é empresa que falou assim, opa, peraí, porque assim, quando tá tudo dando muito certo, e alguns números que eu já meço estão muito no azul, estão muito no verde, ninguém se mexe. Tá tudo bem. Cara, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Quem é essa empresa? Só para esmiuçar um pouco, é aquela empresa que falou, opa, peraí, meus números já não estão tão bons assim, opa, tem alguma coisa que a gente não está vendo, e aí cria essa urgência, ou é essa empresa que está tudo bem, mas eu preciso começar a me preocupar com o futuro? Qual a tua percepção? Eu acho que é a que está... essa é uma boa pergunta, eu nunca tinha pensado sobre isso.
Mas, assim, eu acho que a empresa que tá ali patinando, ela usa isso como um recurso ali de não sei, salvação ali desse negócio. Mas talvez não tenha tanto disposição ali pra... Talvez ela vai querer resolver em curto espaço de tempo e em curso de... E não é repetição, é processo. Então, eu iria para essas organizações visionárias. Olha só. Até anotei aqui, inovação ou salvação, né? Porque seria ou para usar como motor de inovação ou como motor de salvação, porque às vezes inovação. A maioria que tá olhando para inovação e por isso banca essa arrebentação, como ele falou, esse investimento inicial, entendendo que essa pessoa ela é necessária ser uma pessoa mais sênior, que vai ter que sim trafegar por uma série de... E imagina, você colocar uma pessoa numa reunião de outro departamento e essa pessoa, como você falou, vai drivar ali alguma informação, vai inferir em algum dado. E vai mexer numas gavetas difícil de mexer em Tigrão. E depois volta para a sala do senhor falando, mas quem é esse cara que tá aqui querendo mexer no nosso... E tem que bancar essa história, né? Exatamente. Legal. Inovação. Boa. E assim, né? Porque não existe vender tudo para todo mundo. Adoraríamos que todos fossem salvos, né? Mas nem todos serão salvos. E aí, uma pergunta para você que é assim, panorama feito. Esse foi o primeiro, certo? Primeiro panorama. Legal. Quais são os números que vocês olharam assim, adoraria medir isso aqui de novo daqui a um ano? Quais foram talvez os 2, 3 pontos? Porque assim, né? Vou dar um exemplo. E Blip está envolta nisso. Lá em 2020, lá em 2019, a gente falava o mini channel. 2018, 19, né? Sim. Aí entra a pandemia, o mini channel. Sim. Caraca, que naturalmente veio conversacional, agora marketing de conversas, não sei lá. E a gente percebe que é um assunto que ele deu uma enfraquecida no sentido de ser grande movimento. Ele continua sendo muito importante como transversal em diversas disciplinas de negócio, tanto de relacionamento com o cliente, de vendas, de cobrança, de diversas coisas. Mas ele... por mais que existam tecnologias disponíveis, ele não se transformou num grande framework de negócios. Legal? Então, assim, a minha percepção é que, enquanto framework e estruturação, RevOps tem muito mais condição de ter perenidade do que, por exemplo, conversacional teve. Legal? A minha percepção é essa. Partindo desse ponto... adoraria ler o avanço dessas 2, 3 coisas no próximo panorama de RevOps, para ter certeza de que RevOps tem essa força de implementação, de framework e de um conceito que vai durar. Quais seriam essas questões que você gostaria de ler? Eu ia gostar muito de medir sobre ferramentas. Porque toda hora surge uma nova ferramenta, tem até uns dados, né, daquela Chief Martech que mostra 15 mil ferramentas ano sendo lançadas, né, eles estão falando de lançamento. Quanto? 15 mil ferramentas no mundo. No mundo? Tem um panorama, isso tem uma coisa legal de buscar, Chief Martechs. Eles estudam ferramentas de marketing tecnológico, basicamente. E aí eles vão fazendo essa evolução. E é absurdo como que vai crescendo essa quantidade de ferramentas. Sim, sim. E como eu falei, agora todo mundo cria uma, eu mesmo criei as minhas. Então, esse é um comportamento comum. Mas a gente viu que as empresas estão usando planilha BI e Excel fragmentado. Eu ia adorar ver se a gente conseguiu avançar nessa história. A gente está, de fato, conseguindo integrar? Porque senão vai ficar ali um tanto de sistema que eu vou perder mais tempo preenchendo, ou vou deixar a IA interpretar e colocar o dado ali. E eu não tenho essa jornada digital do cliente que a gente não conseguiu ainda, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que eu gostaria de investigar. E a gente viu que o outro ponto o perfil dos profissionais de RevOps. Então, a gente viu que as habilidades mais fortes deles hoje são comportamentais. Condição de planejamentos estratégicos ali, comunicação estratégica. Articulação e negociação, porque precisa muito, né? Interdepartamental, a gente viu que isso são as habilidades mais fortes. Mas agora, as habilidades técnicas, e lembrando que isso não foi tipo um teste, foi uma autodeclaração. Então, é a percepção ali individual dos profissionais. Elas tiveram as notas mais baixas do estudo. Então, assim, os profissionais ainda não estão seguros em falar sobre pricing, em IA, em automação.
Então, existe esse gap, existe um baixo patrocínio, mas a gente ainda tem profissionais que precisam se qualificar nessa conversa. É um movimento novo, tem poucas escolas. Se você buscar curso de RevOps Brasil, ele não existe. Cursos de automações, tem iniciativas. Tem as comunidades da galera que mexe com IA e tudo mais, e com construção de APIs, mas não... É um movimento que ele ainda está acontecendo e que ele é muito necessário. Então, acho que tem um gap de formação de profissionais. E eu quero ver como é que... Eu quero contribuir para essa conversa e eu quero ver como que ela vai... Eu ia justamente perguntar nesse sentido, como é que anda uma comunidade, para fazer parte, como é que anda essa comunidade. Legal. E quando vai acontecer o evento de RevOps Summit, pra gente poder participar. Exatamente. Não, ele existe, vocês sabem que ele existe, né? Opa, 20 de maio de 2026, RevOps Summit, vai ter palestra sua lá, né? Vai ter palestra minha lá, confirmada. Bola, eu acho que isso é um spoiler. Legal demais. Mas, olha, a comunidade, ela... Eu tenho pra mim que a gente fica bom nas coisas se a gente treina todos os dias. Então, esse é um princípio da comunidade, que é consistência. Então, todos os dias tem uma curadoria minha de conteúdo sobre RevOps. Como não tem uma fonte única, tudo que eu estudo, eu coloco nessa plataforma e a comunidade pode acessar. Então, todos os membros têm acesso a isso, um grupo de WhatsApp e webinars mensais sobre temas que estão em alta. Então, a gente... O quê? Já tá assim? Tá assim. Sim, e aí os webinars, não fazia ideia. eu acesso a minha rede e trago essa galera para conversa. Então, o Thiago já foi, Renata já foi falar com a comunidade. Esse mês vamos falar sobre automações e processos, porque no panorama a gente viu que isso é um gap. Tem um movimento de um papel dentro de RevOps, que é de GTM Engineer, que é o operador ali, né, mão na massa. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa construção desses processos esse mês, por exemplo. Então, a comunidade, ela, como tem a minha curadoria, ela vai bebendo dessas fontes do meu networking para fazer parte dessa comunidade, como é que a gente faz? RevenueThinkers.com. Só acessar essa comunidade. Você entendeu? Pronto. Segunda decisão do dia. A primeira vez que eu parei para ouvir essa eu vou com todo respeito, tá? Não vou, eu vou falar de... A primeira vez que eu parei pra ouvir essa mulher, eu falei assim, cara, mas de onde vem isso tudo, cara? Porque é muita coisa densa num curto espaço de tempo, né? Muita dedicação tua, né, Amanda? Eu sou apaixonada por esse assunto, então eu fui testando formatos que eu ficasse confortável e tivesse tempo para dedicar também. Então, assim, a comunidade, ela só funciona porque tem um tanto de gente engajada, produzindo conteúdo. E eu tenho muito isso de produzir os conteúdos nacionais, made in Brasil. A gente precisa mostrar o que os nossos negócios estão fazendo. Isso ficou mais claro para mim, gente, na internacionalização. Porque é um estereótipo, né, de que as empresas de fora, europeias, a gente está nessa conversa de marketing e vendas bem na frente. O brasileiro é muito ávido pelo teste, pela experimentação e pela mudança, isso. Né? E aí eu acho que a gente já está fazendo RevOps tacitamente. Isso aí. Eu respondi isso para uma comunidade gringa de RevOps muito forte, que eles queriam saber o que eles estão fazendo no Brasil e tal. E eu falei, só não tem um livro publicado, não tem um playbook, igual, né? Acho que tem muito isso de construir ali o artigo, isso é uma coisa americana, estadunidense muito forte, né? Então, a gente só não tem isso, mas no dia a dia tem muito teste acontecendo. Growth Leaders Academy tá puxando isso em marketing muito forte, já tem um tempo no país. A gente tem alguns nomes aí que estão puxando isso. E a RT vem também para provocar esse movimento. RT é Revenue Thinkers pros íntimos. O que é RT? Já estamos ficando brother da comunidade. Vamos entrar Você tá na comunidade da RT? É isso. Eu tô lá com a turma da RT. Cara, pergunta que assim, a nossa pergunta final é o que não fazer em vendas. Né? Então, nesse contexto de RevOps, afinal de contas, amiga Amanda Alves, o que não fazer em vendas? Vamos parar de improvisar? Porque não precisa mais. Precisa mais improvisar, né? Não. Dá para fazer com método, com inteligência, medir. A gente já tem muitas respostas aí. A gente só precisa estruturar para ler eles. Ficar pronto para ler eles.
Genial, cara. Feliz demais de você aqui com a gente. Também, obrigada Amanda. por isso. É muito importante esse espaço para a Revops estar nos palcos. Né? Você falou de vários dados históricos e é muito recente. Ter uma palestra sobre Revops, a gente poder assistir, trocar. Então, assim, obrigada por esse espaço. Imagina. É muito importante para a construção dessa área. O prazer é todo nosso. E saber que esse assunto é um assunto novo e está aqui, isso mostra que a nossa conexão, o teu assunto já subiu a um nível que chegou até o nosso conhecimento, o que é muito bom. Sim. Então, também pela percepção de entender que esse é um tema importante, então, pra gente está sendo, sim, um marco na nossa história e trazer um assunto que a gente sabe que é um assunto que vai crescer bastante. Então, obrigado por essa oportunidade que você está dando pra gente. Obrigada, gente. Onde se acha, então, Amanda Alves? Assim, quero falar sobre isso, quero falar com você. Me chama no Instagram, amandaalves.ops, de Ops. amandaalves.ops. Que não importa se é sales ops, ops. A gente tá olhando para marcado. É porque é mão na massa, né? Mão na massa. Ops. É isso. E revenuethinkers.com. E para acessar pela Revenue Thinkers, pelo meu Instagram, vocês também vão achar o panorama. Mas lá vocês podem acessar direto insightsrevops.com. E dentro do panorama, não falei isso, a gente criou uma ferramenta para qualquer empresa conseguir medir a sua maturidade. Então, de graça, vocês podem entrar lá e entender nessa história ali da escadinha que eu falei, onde que tá a maturidade do negócio de vocês. Excelente. Aí, tá vendo? Esse link precisa tá na nossa bio, cara. É isso aí. Esses links estarão na nossa bio, tá? A gente, de uma forma, vai preparar, porque eu acho muito importante. Porque, cara, não tem jeito. Um movimento organizado, apaixonado, técnico e fundamentado como o de vocês, eu acho que a gente tem que ajudar, porque é necessário. A gente fala muito aqui sobre tirar da xologia as coisas de vendas, as coisas de marketing, e eu de novo, falo e repetidamente vou falar para todo mundo, eu entendo que o Heavy Ops, ele vem dar essa resposta que fazia muito tempo que a gente estava precisando. Bom demais, gente. Obrigada. É um prazer enorme conhecer os seus nenéns. Sim. Conhecemos os dois agora. É verdade. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, Luiz. Gão. Isso, cara. Nossa, cara. Se você não assistiu esse episódio com a tecla REC assim apertada, não tem importância, porque vai estar no playlist do YouTube, vai estar no nosso Spotify, e você vai ver a recortes da Amanda também durante essa semana de divulgação no O Que Não Fazer em Vendas no Instagram, né, Luiz? É isso. Um prazer enorme você estar aqui. Semana que vem a gente tá de volta. É isso aí. Semana que vem com um tema muito bacana e é muito legal, porque a gente não vai falar necessariamente de vendas, mas vamos falar de pensamentos estruturantes para você transformar o teu ambiente de negócio. Vai lá que vai ser muito legal. Não perde que tá extraordinário. Massa demais. Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.